E hoje nós estamos aqui para poder responder perguntas que todo o cidadão brasileiro tem certeza que tem uma para poder fazer acerca de alguma coisa da justiça. E está conosco aqui mais uma vez, que é o nosso parceiro e irmão que está conosco aqui, Dr. Marcos Acaoni. Está conosco também o Dr. Sila Roberto. Fala aí, doutor Acaoni. Tudo bom, Edivan? Boa noite. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui no programa. Hoje eu trouxe aqui um grande amigo para a gente falar sobre um tema aí novo, inovador, sobre juiz das garantias, né? Ele vai estar abordando, explanando aí algumas dúvidas aí. O que seria um juiz das garantias? Existe mais de um juiz? Existe mais de um procedimento? Então, até para a pessoa leiga, né, saber, o mesmo juiz que manda prender, enfim, que passa por uma audiência de custódia, é o mesmo juiz que vai sentenciar. Então, tem algumas dúvidas aí que o nosso amigo vai estar esclarecendo hoje para a população. Inclusive, temas polêmicos também. Nós queremos aqui não criminalizar, mas entraremos aí, por exemplo, como salário de juiz, subsídios. Então, hoje vai ser bem bacana. Doutor Sila, fala conosco aí. Eu gostaria, doutor Sila, que depois que você se apresentasse aí para esse público maravilhoso, eu gostaria que você, após se apresentar, já dissesse aí para o nosso público do que se trata, o que é um juiz de garantias. Certo, uma boa noite, Edivan, boa noite aos Boa telespectadores. É um prazer imenso estar aqui a convite do meu grande amigo de infância, Dr. Marcos Acaoni. É gratificante estar aqui para esclarecer pontos importantes aí a respeito do juiz de garantias, que é um tema polêmico, mas é um tema necessário e importante para o processo penal, sobretudo para o nosso sistema acusatório, que é o que deveria ser aí a base do nosso sistema. E já respondendo a sua pergunta, o juiz de garantias, basicamente, ele é um juiz do inquérito. Ele é um juiz que ele vai atuar dentro da investigação. Ele é um juiz que vai, se tiver que decretar a sua prisão preventiva, sua prisão provisória, se tiver que decretar aí a quebra do seu sigilo bancário, telefônico e fiscal, ele que vai fazer isso sem que ele atue dentro do processo, em si, que é a instrução, a audiência de instrução, a audiência de julgamento. Ele não vai estar na sentença. Ele é um juiz que vai ser ali para tratar mais da imparcialidade. Ele vai tentar ser ao máximo equidistante das partes. Ele vai tentar agir sem aquele ranço inquisitório, que já é o que vige a regra vigente dentro do inquérito policial. Doutor, eu gostei de você ter usado aí a palavra ranço, que simplifica mesmo para poder o nosso ouvinte, Sim. aquele que nos assiste também, ele entender muito bem. Porque se você falar o português mais simples, fácil de entender, o nosso programa não vai ficar aquele programa técnico, né? Não, isso aí tem que fugir dessa técnica, né? Às vezes a gente afasta a população dos assuntos da justiça por esse linguajar mais técnico, esse linguajar rebuscado, e não é o que se quer aqui. A gente quer que a população entenda, e para entender a gente tem que falar adequadamente ali, né? Então, eu gostaria, doutor, que o senhor ficasse bem à vontade, tá? Relaxa, viu? Fica tranquilo, porque nós não queremos fazer um programa engessado, assim, aquele negócio muito técnico. Não, procure eu usar aqui nesse programa, que esse programa aqui, ele tem que esclarecer dúvidas mesmo. Então nós vamos usar aqui a linguagem mais simples possível, né? E tem outra coisa, te prepara, viu, que o doutor Marcos Acaoni aqui vai fazer pergunta aqui para poder botar pressão mesmo. Tenho o negócio certeza aqui é para disso. poder botar pressão mesmo, tá certo? Certo. E você já respondeu para nós o que é o juiz de garantia, tá certo? E agora a próxima pergunta, o doutor Acaoni vai fazer, e não tenha dó não, viu, doutor? Não, pode Viu? deixar. Tenha Não dó aliviar, não. não. Vamos lá, doutor Sila. Por que foi necessária a criação de um instituto
para regulamentar, né, justamente que exista um juiz de garantia. Antes desse procedimento, qual que era o procedimento adotado? E tinha o mesmo juiz que iniciava um processo, por exemplo, através de uma audiência de custódia, era o mesmo juiz que eventualmente sentenciava. Qual que seria a diferenciação, só para o nosso público entender melhor? Então, com a vigência aí da Constituição de 1988, ficou estabelecido que o nosso sistema seria o sistema acusatório, que é basicamente você ter um juiz, você ter um promotor e você ter uma defesa. Esse é o sistema acusatório. E o que ocorre? No nosso sistema que é atual, você tem um juiz dentro do inquérito que o delegado pode pedir prisão preventiva, prisão provisória, temporária, decretar sigilo bancário, telefônico, interceptação telefônica, fazer tudo isso, certo? Ele já vai estar contaminado com tudo que vai estar acontecendo. Que é contaminado é o seguinte: eu já tenho um pré-concebimento ali, eu tenho, como é que eu posso te falar? Convencimento. Eu já tenho um convencimento de que você fez aquilo, certo? Então, quando você vai para o processo, eu vou ter um juiz que é parcial, no caso, que não é o que se quer. Eu quero ser julgado por um juiz que seja imparcial, que ele vai me julgar de acordo com as leis, de acordo com o que está dentro do processo. E isso não acontece atualmente. Por quê? Porque o mesmo juiz que decreta a minha prisão preventiva aqui no inquérito é o que recebe a minha denúncia e é o que vai me julgar. Então esse negócio não seria melhor, por exemplo, o juiz que decretou, aí você isola ele para lá e faz uma espécie de um sorteio, não seria melhor não? Exatamente. O que se quer fazer é o seguinte, porque o juiz das garantias, esse nome até é estranho, né? Porque quando você fala garantias, a população entende que é como se fosse um juiz que ele não é punitivista, então ele vai favorecer a bandidagem, né? Vai ser benevolente, não vai julgar de acordo com o que tem que ser feito. E, na verdade, o juiz de garantias, ele é o juiz que garante a lei. Ele não é nada mais, nada menos que isso. Entendi. Então, não é questão de ser um juiz punitivista, um juiz mais tranquilo, não. É só uma questão de... E esse nome garantista, ele pega muito para a sociedade. A sociedade, ela é contra isso. Então, quando você tem esse tipo de situação, eu preferia que o nome fosse juiz da investigação. Para mim, é muito melhor. Ou talvez se colocasse assim, juiz da imparcialidade. Porque todo juiz já é imparcial. Então, Sim, mesmo sendo aqui no inquérito, ou deveria ser, né? O que eu ia dizer, todo juiz é imparcial, mas eu ia dizer, sim, mas nem sempre é isso que mostra aí na realidade, né? Deveria ser, pelo menos, a imparcialidade, ela é um dos princípios do processo penal que devem ser respeitados. Só que, infelizmente, o nosso sistema atual, ele não faz essa divisão. Nosso sistema atual, ele simplesmente bota lá todo mundo para ser o juiz do inquérito, é o mesmo juiz que vai te julgar, é o mesmo juiz que vai recusar o seu pedido de revogação de prisão, é o mesmo juiz que vai receber a denúncia, vai sentenciar. Então, é complicado essa situação. Isso não tá longe não, viu, chefe? A gente tá falando aqui, a gente tá aqui no Valparaíso, que vamos dizer o entorno aqui do Distrito Federal. Aqui mesmo ainda é assim. Hoje nós temos o quê? Tem a vara criminal de Valparaíso, a mesma juíza, né? Nós temos uma juíza mulher. A mesma juíza realiza audiência de custódia, para quem não sabe, para aqueles crimes que não comportam fiança, ou seja, varia geralmente na pena de 1 a 4 anos, que o delegado tem a competência para arbitrar a fiança, a própria juíza vai ter que passar por uma audiência de custódia justamente para saber se esse preso vai responder o processo solto ou se ele tem os requisitos para responder preso, né? Ou seja, se ele não tem nenhuma periculosidade, tem boa residência fixa, bons antecedentes, os atributos, os predicados pessoais favoráveis, ele vai poder responder solto ou com tornozeleira, enfim, medidas cautelares diversas da prisão. Se for uma pessoa reincidente, dependendo da gravidade do crime e outras circunstâncias, ele pode responder preso. Ou seja, a mesma juíza que faz essa análise no início do processo, é igual o doutor falou, é a mesma juíza que, quando o Ministério Público for oferecer a denúncia, vai receber, e é a mesma juíza que vai sentenciar. Ou seja, se no início ela já tem requisitos no entender dela para prender, quiçá não vai ter para sentenciar e condenar essa pessoa. Então, o que a lei vai visar é justamente isso, essa separação. Se uma juíza fez a custódia, tem que ter outro juiz para analisar
o recebimento da denúncia e tem que ter um outro juiz para sentenciar. Mas você também está olhando, doutor, por esse lado. A mesma juíza também que utiliza um critério para achar inocência no início do processo, pode também utilizar o mesmo critério para achar a inocência da pessoa no final. É por isso que o juiz Então, do inquérito era necessário, porque quem vai avaliar isso, se vai receber a denúncia ou não, se vai sentenciar ou não, seria outro juiz. Então, atualmente, funciona assim, para poder o nosso ouvinte, aquele que está nos assistindo, entender. Ele vai lá, bate o escanteio, corre para dentro da área, faz o gol de cabeça e depois sai correndo para poder defender o gol lá atrás. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso? Basicamente isso. Que coisa, É o hein? faz tudo. É o faz tudo. Doutor, então, eu quero soltar uma aqui agora, uma pergunta aqui agora, tá? Isso aí vem. Vamos lá. Eu acho que o ouvinte gostaria também. Eu estou aqui representando o ouvinte, aquele que nos assiste. Inclusive, eu estou representando aqui muitos injustiçados que estão assistindo esse programa, que estão ouvindo aqui o que nós estamos falando. Tem muitos que não estão tendo acesso ao YouTube, ao Instagram, ao Facebook, mas de contrapartida, através da nossa rádio, pode também ouvir. Sim, sem dúvida. Muitos injustiçados. Por exemplo, a pergunta é: esse juiz que promove essa garantia, tá, que vai estar se fazendo ou cumprindo o rigor da lei de forma imparcial, vamos imaginar que ele cometeu um equívoco. Ele mandou prender alguém sem apurar devidamente, sem uma base bem firme para poder manter alguém preso. E esse alguém ficou aí 1 ano na cadeia. Tá? De repente, lá na frente, depois de 1 ano preso, ocorre que se descobre que o delegado não fez o papel dele direito, não apurou a causa direito e deixou furo no inquérito. Aí esse delegado assume que houve um erro, aí volta para a mesa do juiz para poder o juiz soltar o cidadão, porque foi um equívoco a prisão daquele cidadão. Depois de 1 ano. Aí o camarada, que era um cidadão de bem na sociedade, um cidadão que trabalhava, que pagava imposto, que produzia, que tinha uma esposa, que tinha uma filha recém-nascida, ele não viu a filha dele crescer, porque ficou 1 ano preso, tá? E, vem cá, não seria justo também largar a madeira no lombo desse juiz e punir ele pelo erro dele, porque ele não fez o trabalho dele direito, que ele é pago, inclusive eu vou falar daqui a pouco a respeito do salário de um juiz. Sim. Ele é pago para poder fazer a coisa certa e ele fez errado, e ele com preguiça, eu imagino, e não observou, não apurou direito a causa, não buscou antecedência dessa pessoa. Ele simplesmente, com a caneta dele, ele foi lá e mandou prender o cidadão. Vem cá, não seria justo também a lei da garantia conseguir também um mecanismo que garantisse com que ele também fosse punido? Então, essa garantia, ela existe atualmente, ela se chama Lei de Abuso de Autoridade. Então, dentro desse contexto onde fica evidenciado ali que o juiz agiu de má fé ou um erro grotesco, essas coisas, a Lei de Abuso de Autoridade está lá para cumprir o seu papel e punir aquelas autoridades, e não só o juiz, delegado, promotor, quem for, quem estiver cometendo esse abuso. Ela existe, essa lei hoje, ela foi reforçada, salvo engano, no ano passado ela já foi bem reestruturada, inclusive passível de críticas aí justamente de membros do Ministério Público, da magistratura, porque ela era uma lei que pega mais pesado com esse tipo de erro. Lógico, eu tô falando aqui de erros em que você fica evidenciado, a má fé, né? Aquela coisa que o juiz é uma coisa clara, ele tinha que atuar e não atuou. Porque se você for punir também todo o processo, por exemplo, a gente tem questões de pessoas sendo absolvidas ou processos anulados em segunda instância, em STJ, STF, por questões processuais. Aí como é que eu vou punir o juiz que talvez
passou ali um erro processual que nem é tão pacífico assim. Não tem como. Agora, erros que são, que nem o exemplo que você deu, com certeza já tem punição para isso. Eu vou mais, Edivan, só te Pode cortando falar. aqui. Nesse seu exemplo aí, eu não vejo. Lógico que o juiz tem a responsabilidade de mandar prender, mas aí, no meu entender, a responsabilização maior seria do delegado. Por quê? Isso. Para ele abrir um inquérito hoje, se ele não tem os indícios mínimos, ele pode abrir, por exemplo, uma VPI, verificação preliminar de inquérito. E a partir disso, ele formar um convencimento se abre um inquérito ou não. Se ele já não fez essa análise preliminar, já abre um inquérito de forma irresponsável, pede a prisão de alguém de forma irresponsável, no meu entender, principalmente o delegado ele tem que ser punido. Exatamente. Doutor, Porque muitas vezes, não é querendo agora defender o juiz, mas, por exemplo, o delegado ele forma um pré-convencimento. Em cima desse pré-convencimento, ele manda para o Ministério Público. E aí a palavra se vai manifestar para uma prisão ou não, ou vai reforçar ou não, vai ser do promotor. Mas tudo começou da onde? Lá no delegado na origem. Tá, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou até citar que eu acredito que, como eu disse aqui, e eu quero reforçar, eu sou, tá, de forma clara, imparcial aqui. Não estou aqui para poder fazer pergunta, para poder acusar o juiz nenhum, nem promotor nenhum, nem delegado nenhum. Eu estou aqui como alguém que representa o povo, Exato. Sociedade. representa a sociedade. E eu vou dizer uma coisa, essa pessoa que eu estava dizendo aqui agora, esse exemplo que eu estava mencionando, foi um caso que aconteceu. Um grande amigo meu aqui do Valparaíso de Goiás, tá? Vou até falar o nome dele aqui que não vai importar, Nogueira. Alô, Nogueira, eu sei que você vai ver essa matéria e eu estou aqui falando sobre esse tema aqui, sobre esse assunto polêmico, difícil, e representando a sua pessoa, e não somente a sua pessoa, mas muitos outros que sofreram, tá? Eu não vou dizer nem um equívoco da justiça, não, mas uma incompetência. Sim. Foi vítima de uma incompetência do magistrado. E foi vítima também de uma incompetência de um delegado, porque é um absurdo. Um absurdo. Para vocês terem noção, esse juiz recebeu todas as provas, provando que o meu amigo não estava naquela cidade, naquele dia, somente um veículo, uma moto que estava no nome dele, que ele vendeu aqui no Valparaíso, que foi para fora do estado, e lá esse veículo foi utilizado para cometer um assalto a banco, e o juiz mandou prender ele. E ele provou que estava aqui no dia. Tinha prova tanto no rastreamento do celular dele, de conversas, como também prova de pessoas. E mesmo assim o juiz foi, ele não foi flexível, ele não quis liberar, ele ficou 1 ano preso. 1 ano. E detalhe, para nós finalizar, para nós finalizarmos o assunto do meu amigo Nogueira. E detalhe, agora, o que acontece? O cara saiu de lá depressivo, está tendo problema, não está conseguindo trabalhar, tá certo? Tudo em função de uma incompetência. Por isso que eu perguntei, se é um juiz de garantias, para poder garantir que a lei se cumpra, que não haja uma impunidade num processo, então eu acho que deveria também, igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o guarda de trânsito multar alguém de forma indevida e aquele alguém fizer uma queixa no tribunal, o guarda pode ser preso e lá se cumpre. Mas também eu sei que tem os furos também da lei desse porque povo. são sistemas diferentes. São sistemas diferentes, mas é só um exemplo que eu citei. Então, o que acontece, doutor? Eu fiz essa pergunta, se deveria ou não deveria ter um sistema que punisse. Deveria e tem. Mas não, vem cá, meu sonho, eu acho que eu tenho 40, 47, 48, eu nunca sei minha idade. Eu já desisti de contar. Então você tá na idade boa. Eu desisti de contar a idade, doutor. Desisti.
O único que eu ainda conto a idade que eu estou contando dia após dia da minha sogra, entendeu? Porque tudo tem que ter um início, um meio e um fim, Enfim. né? Mas brincadeira, eu amo minha sogra. É porque Mas, eu tenho que fazer uma piada da sogra, porque eu amo minha sogra, eu quero mencionar minha sogra aqui. Mas não amo tanto assim também não, tá? Um pouquinho. Então, o que que acontece? Nesse caso, nessa situação ocorrida, eu penso que o sonho do cidadão é o sonho, que foi vítima de um erro absurdo dessa natureza, era ver um cidadão da capa preta também lá no mesmo lugarzinho dele, pelo menos uma semana. Será que esse sonho um dia pode é, se cumprir, hein? eu acredito que não. Até porque Tá vendo? as Tá penalizações vendo? aí da lei de abuso de autoridade, não tem nenhuma que vai falar assim, não, você vai preso, assim, pô, até o tempo de pena lá, não acredito que... Vai perder o Você vai perder o cargo, vai ficar respondendo em liberdade, vai... Não acredito que vá preso, realmente não vai. Tem que ser algo bem pesado, né? O juiz tem que estar envolvido. E até quando está envolvido nessas situações, é difícil. Por exemplo, a gente está tendo exemplos agora do desembargadores na Bahia que venderam sentença e, pô, tem uma presa. Eu Foi lembro de um que foi preso. preso, o Nico Lalau. Ah, não, mas ele corrupção pesada ali, né? Ué, E aí ele foi. Barraqueiro foi porque eu imagino que os próprios políticos que é a força maior nesse país caçam um meio de botar ele na cadeia. Não, Mas mas ali é porque realmente o delito que ele cometeu não é nem delito, né? tinham penas mais pesadas, né? É igual, mas, por exemplo, a gente teve um caso agora no TJ Goiás, de um juiz no interior aceitando sentenças de pessoas que se faziam, que como se fosse filho de pessoas ricas, ia lá, reconhecia que era filho, ele dava, dava a sentença e essa pessoa tinha acesso a contas milionárias, né? E o juiz agora ele foi só aposentado, né? Compulsório. Compulsório, é Tá um vendo aí? castigo bem pesado. Recebendo normalmente. Então, Recebendo integral em casa, tranquilo, né? Não sei onde é que vai parar, é um caso recente, talvez vai ter um desenrolar das investigações aí, mas ele já foi aí aposentado compulsoriamente. Esse da Bahia que você contou também é bem emblemático, porque a gente tá falando aí. Uma coisa é você tá falando de juiz, a gente tá falando aqui do juiz de piso. Um desembargador tá acima ainda do juiz em relação Já é segunda à instância, composição, né? né? quase semideus, então, pronto. É um semideus. Não, a gente brinca que o promotor acha que é Deus e o juiz tem certeza. Tá boa. A gente tem essa brincadeira aí que é. Dizem que ninguém sabe o que vai se passar na cabeça de um juiz, né? Não. Ali são intocáveis, né? Praticamente. Agora, eu acredito piamente que quem está nos ouvindo nesse momento, o desejo dele era perguntar também para vocês. Você não acha que o nosso sistema judiciário não está falido? Há muito tempo. Assim, Eita, você tem coragem, doutor? pelo Ó, menos o sistema criminal. parabéns para você, viu? Olha, você tem coragem. É isso aí, tem que ter coragem mesmo. Eu acredito que Pronto. o sistema criminal, pelo menos, está falido desde o surgimento do Código Penal em 1940 e de A gente processo penal em a gente tá usando o 1941. código de 40. Aí você vem atualizando leis aí, beleza. Mas se você O não Código fizer de uma Processo Penal reforma, praticamente é uma colcha de retalho. Você vai ali tentando moldar a Constituição, mas é inconstitucional. A gente tem que tá discutindo a reforma, mas a reforma não anda, né? O pessoal não tem interesse muito quando nisso. sai a reforma já tá atrasado. Aí já vai ter que remendar de novo. Mas é lamentável, né? Um negócio desse. Porque parece que nesse Brasil, o pessoal anda tendo vergonha. O cidadão, o que é honesto, o cidadão de bem, tá ficando bem envergonhado, viu? De dizer que é honesto. É? Tá ficando bem envergonhado de dizer que é honesto e que apoia as leis. Porque o negócio tá impressionante. Eu tenho a sensação, assim, que isso é mais uma influência de... Eu vou falar que pode ser influência A Rocha pode midiática, falar. você pode ter uma influência política, porque assim, o cidadão comum, que é aquele que não, ele não vai ficar vendo direito, ficar lendo legislação, ele não entende. Então, quando você vê, por exemplo,
Eu vou citar aqui, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas quando você vê, por exemplo, questões assim, políticos sendo soltos depois de decisão em segunda instância, você tem aí políticos que têm os seus processos engavetados. Quando você vê, por exemplo, taxa de homicídio, se eu não me engano, 90% não é resolvido. As pessoas matam e fica por isso mesmo. Entendeu? Você tem ali 10% que é resolvido e desses 10%, sei lá, uns 4 ainda é absolvido, porque o tribunal do júri é outro problema que tem que ser discutido ainda, eu não concordo no geral, mas é um tribunal da cidadania e tem que aceitar, mas é problemático também. Então você vê esse tipo de coisa acontecendo. Aí, por outro lado, você vê uma pessoa que, pô, roubou ali, furtou comida e isso vai para delegado, o delegado manda prender em audiência de custódia. Aí Larga a borracha no larga a lombo dele. borracha lá, isso vai para o MP denuncia, o juiz aceita a denúncia, isso vai para a sentença, ela sentencia, você recorre para tribunal. Aí no tribunal o cara mantém a sentença e você tem que ir no STJ para soltar uma pessoa dessa. Que roubou, sei lá, furtou R$20 em alimento para alimentar seus 5 filhos que tá na mal. Então, assim, a gente fica descrente. Mas O cara também furtar R$20 de alimento para poder alimentar 5 filhos, ele tem que levar uma pia mesmo. Ele tinha que roubar, era para menos 500. Eu não alimento na 5 verdade, filhos, não, não, era é necessário, não era necessário furtar, né? Na verdade, a gente tinha que ter um sistema político aí que... por exemplo, o salário mínimo é vergonhoso aqui, né? Você tem R$1.100 agora, né? Aí você paga só 115 de gás. Já foi, 10%. Doutor, o senhor falou roubar e furtar. Tem muita gente que não sabe a diferença de roubo e furto. É porque o furto, ele acontece sem violência. Você está subtraindo ali bem imóvel sem violência nenhuma. Dá um exemplo. Você Você tá para o seu subtraindo. carro bem aqui na frente da rádio. Você vem fazer aqui o programa. Quando você volta, seu carro não tá lá. Isso é um furto. Isso é um furto. O roubo, eu vou te abordar, eu vou te ameaçar, armado. eu vou te enfiar uma faca, e aí vai para latrocínio, né? Se eu conseguir te matar e tal. Então, assim, basicamente a diferença é essa. O furto não tem violência e não tem nem abordagem. Eu vou assim, você deixou esse copo aqui, você saiu, eu fui lá e peguei. Pronto, furto. Aí você tem as questões que envolvem o furto, que é o princípio da insignificância, sabe? Que isso vale e tal. Se ele é qualificado, né? Por aí vai. Aí são outras discussões. Pra mim, tudo é igual. Esse negócio de furto. Mas pra roubo. sociedade em geral, costuma mesmo ser tudo igual. Eu fui roubado. É o bandido, eu fui roubado. Pô, eu deixei meu celular aqui, pô, roubaram meu celular. Não, um dia eu fui assaltado. Aí, na porta da minha casa. Lá na caminhonete, descendo as cadeiras da igreja. E o camarada chegou com a arma. E me pediu a chave da caminhonete, o celular e a carteira. Eu tinha 2 carteiras, um que não tinha dinheiro, uma que tinha dinheiro. Eu dei a que não tinha dinheiro, você acredita nisso? E ele saiu correndo, pulando os quebra-mola e foi embora. Aí eu ligo para a polícia, por favor, roubaram aqui, roubaram a minha caminhonete. Eles roubaram ou furtaram a sua caminhonete? Eu dei vontade de falar, seu filho de uma égua, eu vou saber o que é roubar ou furtar. Na hora dessa eu tenho que saber. Essa é uma das formas Mas que é afastado mesmo da sociedade. Mas não tem lógica. Você na agonia ali, no desespero... Aí levaram meu carro, meu filho. A direção é tal, vai atrás, pronto. O atendente de lá, qual a rua, qual o seu nome completo... A burocracia, a placa do carro, né? a placa do carro. Chassi. Mas roubaram o carro. Não. E foi fazendo pergunta. E eu falei, mas olha, o ladrão está indo embora. Não, mas vem cá, roubaram ou furtaram? É uma piada, né? Mas aconteceu. Não, acontece muito. Isso é um dos motivos da gente reclamar muito, que a sociedade não tem abertura para com o judiciário, para com os integrantes da justiça, porque a gente meio que afasta eles mesmo, com esse linguajar um pouco mais difícil, de não esclarecer de forma correta as leis para a sociedade. A gente acha que eles vão entender... É que nem você está falando. Diferente de roubo e furto. Parece simples para mim, para o doutor Marcos. Agora, para o senhor, para outras pessoas da sociedade, pô, como é que eu vou diferenciar? Acabei de ser roubado, como é que eu vou diferenciar furto e roubo? Eu só quero minha caminhonete de volta, entendeu? É o que eu queria. Eu não queria dar informação nenhuma, não. Queria pegar logo meu carro e devolver. Exato. Agora que quase que eles pediram o exame do DNA, não cabe um negócio desse jeito. No final das contas, curiosidade, pegaram de volta?
Ah, detalhe, olha só. Eu tenho uma amiga que inclusive, ela aposentou agora da Polícia Civil e ela faz parte, ela está naqueles grupos de WhatsApp, né, do DF, da Polícia do DF, do Goiás, né? E a minha esposa teve a brilhante ideia de entrar em contato com ela imediato e comunicar, né? Isso é a troca de informações E saudável. aí a minha esposa comunicou a ela e ela pegou e imediatamente jogou no grupo do DF, da Polícia do DF. Foi, salvo engano, 28 minutos. A caminhonete já estava lá na Santa Maria, sobre a guarda de uma viatura. Bom demais. Foi muito rápido. Não, muito essa rápido. troca de informações ela é importante. Muito rápido. Mas nós falamos aqui sobre o salário do pequeno salário Sim. da maioria dos brasileiros, né? Que ganha uma mixaria aí por mês, né? E tem que fazer um marabalismo aí para poder Sobreviver. sobreviver. A palavra boa e são heróis, viu? Com São heróis. certeza, Eles com sobrevivem com tão pouco e cuidam de suas famílias e com o dever de ser honestos, tá? Bom, quanto ganha hoje um juiz de garantias? Bora Assim, arrochado, não precisa ficar preocupado, não. eu vou Ninguém vai frisar, eu vou punir por isso. frisar aqui que, na verdade, o juiz de garantias, ele é como se fosse todo juiz. Só que ele vai atuar no inquérito. Então não tem essa diferenciação. Ele não ganha mais um pouquinho por ser juiz de garantia, não? Ele vai Então estar eu ia querer ser desempenhando, juiz de ele garantia, tá desempenhando o trabalho Não. dele. Então, o juiz de garantias, ele é a mesma coisa do juiz de instrução. Eles são juízes magistrados, ele tem um dever de ofício Passou no deles. concurso. Passa no concurso, prova, toda aquela dificuldade toda. E assim, o salário deles é muito bom, né? Eles ganham assim, por baixo ali, uns 25, 28 mil, tranquilamente. O teto hoje, se eu não me engano, é 35, né, ministro do STF? Isso. E aí vai descendo, 28 pila, sim. inicial. E eles têm mais algum auxílio mordomia, regalias, alguma coisa nesse sentido? Você tem uns benefícios aí Moradia. que auxílio moradia, que é bastante criticado. Assim, Auxílio moradia pro o juiz. cara ganha Será 28 que ele mil não e tem vai condições de precisar de comprar mais? uma casa? Tem não, 28 Não, mas mil dá não. será que ninguém apresenta a minha casa, a minha vida para um juiz? O que é isso? É muito covardia. Devia apresentar para eles terem condições de comprar E uma casa. recentemente, né, por decisão aí, salvo engano do ministro Luiz Fux, essas garantias, esses benefícios foram mantidos, né, dentro da magistratura e, consequentemente, como é equiparado ao Ministério Público também. O Ministério Público também tem auxílio moradia, entre outros benefícios ali que a gente não tem nomeação, porque não vem no contra-cheque nomeado, né? Vem ali férias, aí 50 mil, pá. Agora, uma coisa interessante. O salário do juiz desse, ele sai dos nossos impostos, concorda? Sim. Sim. Nós somos contribuintes maltratados pelo sistema tributário, que é um dos mais covardes do mundo. Aqui no Brasil é difícil. Sinceramente, eu acho que não vai... Eu penso, eu vou falar aqui, botar minha cara, sabe? Pra poder falar isso aqui. Eu acho que não vai existir nenhum ministro, você entendeu? Que seja homem suficiente para poder mexer nesse sistema tributário. É porque, na verdade, É absurdo. isso, para mexer no sistema tributário, isso como é que eu posso te falar? Isso é papel do Congresso Nacional. Da Economia, ele Ele é o executivo, ele pode apresentar as propostas, mas ele não é o cara que vai assinar. Mas ele nem tem coragem de apresentar. Tá bom, o negócio tá dando um retorno muito mais. Agora, eu queria complementar essa pergunta desse salário do juiz aí e a pergunta seguinte, que é de onde sai, se sai dos impostos que a gente paga, o salário desse cidadão, desse juiz, né, desse magistrado. E diga-se de passagem que tem muito juiz gente boa, viu, gente? Tem muito juiz honesto, decente, Não, a maioria, humilde. A maioria é. Tem muito juiz que não mora numa casa patrocinada pelo sistema judiciário. Não. Tem muito juiz que dispensa até o veículo que é cedido. A gente Tem não muito pode juiz. generalizar, né? Não, Eu quero parabenizar esses juízes aí que são realmente
decentes, que são exemplos, que são honestos. Parabéns para vocês, viu, juiz? Poderia haver um processo de reprodução desse tipo de gente. Uma vez fizeram uma novela, um tal de O Clone, você lembra disso? Eu tenho raiva de novela, né? Graças a Deus. Então, o que que acontece? Já pensou? Se reproduz, se acha um jeito de reproduzir pessoas dessa natureza boas para poder manter o sistema funcionando bem? Aí você vê como é que é a coisa, a questão do distanciamento sociedade e poder judiciário. É a maioria. A maioria dos juízes são bons, a maioria dos juízes são bem intencionados, assim como a maioria do Ministério Público é bem intencionada, a maioria dos delegados são bem intencionados. Não é. Isso é por isso que tem que ser passado para a sociedade de uma forma mais correta, uma forma mais clara. Porque o que é passado em mídia, e aí é onde eu te falo que a mídia influencia muito no que a pessoa vai pensar. Porque você abre noticiário, é só o juiz roubando, e o juiz solta o André do rap, o juiz solta não sei o que e tal, pá. Aí você fica com essa imagem errada da justiça. Você fica com essa imagem errada dos juízes. Você acha que. Aí cria aquela necessidade da gente ter sempre um herói. O da vez era o Sérgio Moro, aí depois ficou o Marcelo Bretas lá no Rio. Então, assim, aí você tem que ter essa figura, o juiz que vai vestir a capa do super-homem, vai resolver o problema da corrupção. Quando, na verdade, se a gente fosse analisar de forma correta, A maior a parte maioria faz isso. E tranquilo, sem anunciar, sem. Então, de fato, assim, essa parte eu defendo eles, assim. É óbvio, a gente tem muita crítica, muita mesmo. Mas eu acho que a crítica maior que eu faço é a estrutura, é ao sistema. Dando continuidade a respeito de dinheiro, eu tenho assim, agora eu já sei, o nosso ouvinte, aquele que nos assiste, já sabe que o juiz ganha bem, Muito bem. o auxílio mordomia é melhor ainda. Eu acho que eu ficaria só com o auxílio mordomia e deixaria até o salário, tanto que o negócio é bom. Oh, mas dizem que é maior até o Aí, auxílio. ó, tô dizendo. E agora, eu já sei que sai dos nossos impostos aqui o salário deles, tanto o auxílio mordomia. Agora, eu queria saber o seguinte: vocês podem me informar ao nosso ouvinte para onde vai e o que é feito, onde é usado aquele recurso, aquele dinheiro que a gente, para poder recorrer, o doutor Acauane vai lá e emite um boleto. Calma aí, deixa eu terminar. Vai lá e emite um boleto. E você vai lá e paga as custas. Aí, é tanto boleto que esse homem emite lá na empresa que eu fico até com medo. Quando eu vejo ele entrando, doutor, você viu o boleto? Eu chego a arrepio. Meu Deus do céu. O que esse homem mandou dessa vez? Para poder a gente cobrar quem nos deve, a gente tem que pagar, cara. Você acredita um negócio desse? Além de pagar o advogado, que ele é meu amigo aqui, mas ele me cobra. Amigos, negócio à parte. Não alivia não, mas ele faz muita coisa pra nós lá e faz vista grossa. Esse cara aqui é gente boa. Não, ele é. Então vamos lá. O que acontece? Para poder eu receber de alguém, para poder executar um título ou alguma coisa nesse sentido, eu não vou falar a linguagem técnica, que eu não vou saber mesmo. Eu tenho que estar pagando sempre, rapaz. Quando eu ganho a causa, eu tenho que pagar de novo. Entendeu? Sim. E aí, para onde vai esse dinheiro? O que eles fazem com esse dinheiro? Esse dinheiro, em regra, ele é usado para manutenção do tribunal. Assim, em regra, mas não necessariamente só isso. E eu concordo que é muito caro. Outro dia a gente foi peticionar no Goiás, era R$600 a custo processual. Isso é um absurdo. Nem o Palácio da Rainha Elizabeth tem uma manutenção, um valor desse aqui, ó. Pelo amor de Deus, velho. Mas assim, o que não só pinta de dinheiro é uma coisa espantosa. a finalidade, uma das finalidades dessa questão de você ter que pagar para entrar com o processo é justamente para você evitar a judicialização. Isso em área civil. Eu discordo muito de você pagar na área criminal, porque o Ministério Público não paga. Por que eu tenho que pagar? Isso é paridade de armas. Eu não teria que pagar no criminal, que é a área que eu atuo, é a área que eu conheço. Na área civil, existe muito, principalmente com o advento do CPC de 2015, que a gente está meio que copiando aí, tentando copiar um sistema de justiça dos Estados Unidos.
É basicamente para tentar desjudicializar os problemas. Porque tudo é processo. Eu bato no seu carro, em vez de eu tentar resolver com você, eu vou entrar com processo. Eu te xingo, você vai me processa. Em vez de você tentar resolver comigo, você vai me processa. Isso gera um número de processos imensos na justiça. É por isso que demora. Você tem juízes que têm na sua vara mais de 5.000 processos. É impossível até você cumprir prazo dessa forma. Então, é um mecanismo que eles encontram de evitar que as pessoas fiquem processando por besteira. É óbvio que isso afeta aquelas pessoas que querem processar realmente precisando. Tem o direito. Isso afeta muito. Vamos tomar água. Deu sede, viu? Deu sede depois. Né? Deu sede. Ó, água. Olha aqui que água maravilhosa. É. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Para poder refrescar um pouquinho e eliminar um pouco desse calor horroroso que nós estamos sentindo aqui, porque o ar-condicionado não está funcionando, é necessário tomar uma aguinha fria, Tem que hidratar. porque senão nós estamos Não enrolados. aguenta não, chefe. E a nossa produção aqui não bota a propaganda do nosso perfurador de poço de jeito nenhum. Aqui, ó, água com tecnologia. Para quem não conhece, tá? Cirino Multiservice. Cirino Multiservice. Você conhece Cirino Multiservice? Conhece? Não, agora eu tô conhecendo agora. Cara, Cirino Multiservice, rapaz, é quem está mandando no mercado. Eu posso dizer mandando, que manda mesmo. Mandando no mercado de perfuração de poços artesianos aqui em Brasília e em torno de Brasília. Cirino Multiservice é água com tecnologia. Água com tecnologia. Os melhores equipamentos para perfuração, captação de água dos aquíferos, água com qualidade. Depois nós mostra mais sobre a Cirino. Agora, tome água, porque o nosso ar-condicionado está judiando com nós hoje. Viu? Vamos lá, doutor. Queria saber também do doutor A Silva. rocha. Esse sistema de juiz das garantias, né, ele é aplicado em outros países. A gente Sim. copiou de alguém, onde que é mais usual. Então, esse sistema de juiz de garantias, ele já é adotado, por exemplo, em países como Portugal, ele é adotado na Itália, de onde vem parte do nosso direito. Ele é adotado aqui do lado, no Chile. O Chile passou por uma reforma processual penal recente. Ele é adotado no Uruguai, que também passou por uma reforma do processo penal recente. Ele é adotado na Argentina, no Paraguai. Porque essa é a regra de um sistema acusatório. Essa é a regra. Tem que ter um juiz que seja imparcial. E para manter a imparcialidade, a gente tem que ter um juiz de garantias para atuar no inquérito. Por quê? Porque é muito difícil. Só se a gente tivesse a capacidade de dar um reset na mente para eu atuar com imparcialidade dentro de um julgamento. Porque eu já vi aqui, eu já decretei sua prisão. Eu vi a sua conta inteira, vi toda a movimentação financeira que você tem. Eu interceptei o seu telefone, eu sei se você tem amante ou não, se você roubou ou não, com o que você conversa ou não. Eu sei tudo isso. Aí como é que eu vou eliminar tudo isso que eu sei para te julgar aqui? Às vezes, porque a imparcialidade, ela tem 3 requisitos. Eu tenho um requisito objetivo, que é o que está na lei. Eu tenho um requisito objetivo, que é o que eu penso. E eu tenho um terceiro requisito, que é o da estética. Eu tenho que parecer. Eu tenho que parecer imparcial. Eu tenho que ser julgado por um juiz que parece imparcial. Eu não posso chegar lá e eu já me sentir condenado dentro de uma sala de audiência. Não pode acontecer isso. Isso é um sistema acusatório. E isso é reforçado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Lá eles falam, você tem que ter um juiz imparcial. Você não pode. Se você for condenado por um juiz parcial, essa sentença ela é ilegal. E muitas vezes isso acontece, como aconteceu recentemente, no caso do ex-presidente Lula, por exemplo, aconteceu justamente por suspeição, essas questões. E a suspeição, ela é o primeiro requisito, que é o requisito objetivo, né? Ela é o requisito que está na lei. Então, se você aconselhar pessoas nas partes, você Assim, já eu tá ferindo. sou juiz, você é o promotor. Eu chego e você fala bem assim, ô promotor, vai por aqui que a gente vai pegar ele, tá bom? Aí você chega pra mim que eu vou sentar o bambu nele. Isso é suspeição. Eu entendi. Forma um time, né? É basicamente isso. Aí não Vai. dá. Você falou sobre o ex-presidente Lula, a língua chega coçou. Mas eu não vou falar nada, não. Deixa isso pra lá. Vamos deixar a política para outro momento. Deixa Não, a política política pra não, outro é momento. só processo. Agora, vai lá mais uma situação aqui. Nós entramos com ação, ganhamos a ação,
Mas não levamos, porque o sistema não nos oferece condições de garantir com que a gente ganhe e receba. Por exemplo, ajuizamos a ação de cobrança, executamos, nós ganhamos, porém, para poder a gente conseguir receber, nós que temos que nos tornar investigadores, sair procurando ver aonde está bens daquela empresa que perdeu. Sério? Mas é sério. Ué. Caramba. Execução, Que na execução você faz o pedido pro juiz, né? Que se esbajude, renajude, aí o juiz vai atrás. Você tem que ir atrás. Sim, mas aqui né? no Goiás não. O Goiás é a justiça do Goiás, né? Que é diferente. Eu vou te falar uma coisa. Aqui no Goiás, os juízes aqui não estão fazendo o serviço em direito, não. Tá? Não. Então a gente ganha e não leva. A gente fica. É aquela história, você fica olhando e babando, né? É o frango passando, E nesse caso, por exemplo, será que, como existe o juiz de garantias, para poder garantir que o processo seja realmente imparcial, não poderia também esse mesmo juiz de garantias criar um mecanismo que desse garantias para aquele cidadão que tenha razão? Olha só, eu acho que está havendo uma confusão no que diz respeito ao conceito do juiz de garantias. Eu entendi muito bem. Eu tô só porque nessa área civil, por exemplo, a área civil área civil, a gente até brinca, a área civil é outro mundo, é outra coisa. Eu acho até bonito, assim, tipo, o criminal a gente passa por cada coisa, né? Mas assim, na área civil, é o seguinte, os mecanismos, eles existem. Você tem ali, você entra com a ação de cobrança, você vai ter ali a conciliação, se não der certo, você vai contestar e vai vir a sentença e tal, você vai recorrer. Quando esse processo tiver sentença transitada em julgado ali, você vai executar a pessoa. E executar a pessoa não é, né? Vamos deixar Mas claro. você vai entrar aí com o processo para garantir esse título judicial que você tem. Esse título judicial é a sentença. Você tem uma sentença que garante a você o direito. Nem sempre o devedor tem como te pagar. E aí a gente não pode... a lei não permite que você, sei lá, acabe com a vida do cara para receber o que você tem que receber. Se o cara não tiver condições, ele não vai te pagar. Você vai ficar vendo, né? Vai ficar aí vendo o seu dinheiro. Teria que mudar a lei para para garantir que, por exemplo, não pagou, vamos restringir de alguma outra forma. Porque hoje em dia a maioria das dívidas é insolvente. Aí você vai fazer o quê? Um SPC? Um Serasa? Mas isso acontecia muito, por exemplo, com relação à pensão. Vai lá e prende o cara. Pá! Como é que ele vai pagar a pensão preso? Não tem condição. Torna-se uma prisão que é... Assim, eu não entendo... Talvez tem quem defenda, mas eu não consigo entender o motivo. Por quê? Porque se eu não estou pagando a pensão solto, como é que eu vou pagar preso? Não faz sentido. É a mesma coisa da dívida. Eu estou te devendo. Você vai lá e entra com um processo de execução contra mim. Eu não tenho como te pagar. Eu não tenho bem no meu nome, eu não tenho casa, eu não tenho imóvel, não tenho nada para penhorar. Nada. Como é que eu vou te pagar? Você vai me prender? Não vai mudar nada. Ele pode até não ter, naquele presente momento. Mas fez manobra, já sabia que era o golpe, fez manobra. Eu acredito que o decente deveria, por exemplo, interditar toda a transferência de veículos, de imóvel, a última transferência. Mas isso, se ficar comprovado, é fraude. Né? Sim, mas aí tem que tá, eu tô dizendo. Aí que eu tô dizendo. O sistema não nos permite chegar a esse ponto, a gente não consegue chegar, entendeu? Então, se interditasse, por exemplo, a última transação de veículos, de transferência de veículos, a última transação de transferência do imóvel, eu duvido que você não recebia, doutor. Mas o sistema não garante. Realmente é complicado. Não tem como você pegar uma liminar para garantir eventual valor que você vai ganhar. Realmente não. Solta uma pergunta granfina pro doutor aí. Granfinada? A rocha aí, vai. Doutor, você acha que com esse instituto aí, se ele for aplicado de maneira correta, de fato a gente vai ter uma justiça que tenha mais credibilidade, né? Que dê mais credibilidade pro cidadão? Menos injustiças? Eu acredito que sim. Por quê?
A maioria dos habeas corpus que são impetrados contra inquérito, eles são impetrados justamente por conta dessa imparcialidade que é ferida, prisão ilegal. Você tem questões aí de juiz, pô, o cara é claramente suspeito e ele continua na ação. Você tenta bloquear um inquérito e é esse o número de habeas corpus que cresce tanto para a primeira instância, quando você está em inquérito, quanto para o TJ ou TRF, quanto para STJ, quanto para STF. E muitas vezes a gente não entende, porque às vezes eu entro com HC aqui, e eu vou ganhar lá no STJ. Aí a gente pensa, pô, ah lá, os ministros estão soltando, os ministros estão, né, são coniventes com o crime, mas na verdade não é. É porque lá embaixo foi ferida uma norma e essa norma acabou sendo restabelecida no STJ, no STF. Então, com o juiz de garantias, você reduz bastante esse número de habeas corpus, porque você vai ter um juiz do inquérito. Eu não tenho por que entrar com HC. Aí, pô, o cara entrou com HC, aí você recusa, não conhece. Aí é um outro problema. Mas se você vai entrar no mérito do HC mesmo, você não vai ter como ganhar aquilo. Por quê? Porque você já está abarcado ali no sistema um juiz que é imparcial, um juiz que está cumprindo os seus requisitos. E isso vai eliminar muitos problemas que possam vir a ocorrer no futuro. Então, acho que o juiz de garantias hoje é imprescindível. Eu entendo dessa forma. Maravilha, eu acho que a nossa programação de hoje, ela esclareceu algumas coisas, pelo menos para mim, muito importantes, e que eu acho que se a gente, acho que o brasileiro, né? O brasileiro ele tinha que andar com o código mais no Um braço. Ladmec que a gente costuma ficar. Mas isso são questões que aí a gente é um outro podcast, né? Um outro programa. Outro programa. Por quê? Porque isso são questões sociológicas, né? A gente, por exemplo, o Brasil aqui, se eu não me engano, por pesquisas, tem o brasileiro que tem hábito de leitura não passa dos 10%. Deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante aqui agora. Por exemplo, como o brasileiro não tem hábito de leitura, mas o brasileiro adotou muito rapidamente o hábito da consulta ao Google. Pai Google. O pai Google. O que acontece? Né? Ele corre lá e faz uma pergunta para o Google a respeito até de uma situação judicial aí. Sim. E a maioria das vezes se lasca. E o calma aí, doutor. Já deu a resposta já. Não, mas o que acontece? O Google vai lá e larga para ele, geralmente tem algumas interpretações um pouco diferentes uma da outra. Nunca é a mesma coisa. Você pode observar, Sim. é como uma enciclopédia. Uma enciclopédia, você vai buscar uma resposta na enciclopédia, ela te dá pelo menos 3 alternativas ali eu sei, eu usava Barça, né? Então, É mesmo, então... Então, o que acontece? Aí o camarada ele vai lá e tem 3 respostas para ele, cada uma em uma visão. Essas respostas do Google, o doutor disse que a maioria se ferra, mas eu entendo, porque a resposta sem o argumento do advogado, ela não serve para nada. Exato. Concorda comigo? Mas, no geral, as respostas que estão ali, no geral, elas têm base dentro da lei? Elas estão embasadas realmente dentro da lei? Elas estão, acesso à informação. O que a gente quer, que é importante você fazer, e isso é acesso à leitura, acesso à educação de qualidade, é o seguinte, eu tenho uma ferramenta que é o Google, que é maravilhosa. Se eu souber usar o Google, eu não vou passar mal para nada. O problema é que o brasileiro, e eu acho que nem sou brasileiro não, acho que isso deve ser um problema mundial aí. Vamos falar só do Brasil. Mas assim, a gente tem por natureza ser um pouquinho preguiçoso. Não tô querendo falar mal, mas é a nossa natureza, eu sou também, não tem problema não. Então a gente vai pesquisar no Google, então eu quero resolver um problema, sei lá, artrose, vamos falar de doença, artrose. Eu vou pesquisar lá e aí a primeira resposta que eu acho é onde eu paro.
eu não vou pesquisar mais, Por isso que eu tô não dizendo, vou ver em primeiros outras 3. fontes, eu não vou ver em fontes confiáveis, que aí a gente tem que ter essa questão, principalmente hoje em dia, que a gente tem tempos aí de fake news, embora não tenha uma definição jurídica, né? Eu não sei o que é para a justiça o fake news, mas dentro da questão da nossa sociedade, a gente sabe que é informação falsa. Então, se a gente não souber filtrar, a gente acaba Tem caindo. fake news até jurídica. Tem fake news demais, entendeu? E tem advogado que cai. Não, tem. fui procurado essa semana, doutor, já tinham me constado antes, né? Minha irmã foi condenada a pena de 9 anos, tem como fazer alguma coisa? Eu falei, olhei o processo e falei, minha filha, a situação é a seguinte, transitou em julgado, a pena passou de 8 anos, infelizmente senta e chora, vai ter que cumprir determinado tempo preso, né? Diálogo Não tem franco. como a gente fazer milagre. Aí falei a verdade pra ela, não satisfeita com a resposta, e procurou 2 colegas. Aí teve um que teve a cara de pau, não, me paga aí que eu vou soltar, vou revogar esse mandado de prisão no habeas corpus. Aí ela vai e me torna a me ligar de novo. Doutor, eu procurei outra pessoa, me falou. Eu falei, minha filha, se você quiser perder seu dinheiro, você dê de graça. Mas eu já te dei uma consultoria e já tô te dizendo. Tem condições de resolver? Tem, mas fugir da prisão não tem, é uma pena definitiva. Mas tem uns Então é a advogados mesma aí também situação que... do Google. Você olhou o primeiro, olhou o segundo, e aí não vai mais atrás. A má E isso é informação. a má informação. A gente não tem essa condição. Então, a gente tem uma ferramenta maravilhosa, mas a gente não sabe usar. Essa é a questão. Você, doutor, em um julgamento, você já é pelo menos uma, cita pelo menos uma, de repente tem pelo menos uma. Alguma vez você percebeu em um julgamento que o juiz daquela causa ali, que está julgando aquela causa, ou aquele cidadão, né? Você percebeu que alguma vez o juiz se sensibilizou ou demonstrou um pouquinho de sensibilidade? Alguma vez já aconteceu? Já. É mesmo, que eu achava que juiz era gelo correndo nas veias, Pois não? então, é isso que eu te Não falo. é preparado, porque o juiz eu pensava que era um ser Na preparado para não verdade, sentir é o emoções. contrário. Eu acho que os juízes, eles são muito extremos. Eu acho que ele ou se sensibiliza demais, Ou é ou fechado. ele é fechadão punitivo e vai te cacetar lá e acabou. Não interessa o que você faça, você tem embasamento e tal, mas ele vai te punir, porque é a regra. Eu tenho um amigo meu que ele é assessor, ele fala, não, tem juiz aqui que, cara, ele tem que condenar. Não interessa como, tem que arrumar um jeito de condenar. E aí acontece, é minoria, tem esse juiz assim, mas acontece. E ele é assessor, que no TJ deve ter e tal. Mas assim, você tem juízes ali que se sensibilizam com a causa de verdade. Eu peguei um caso, por exemplo, em que houve, na verdade era juizado especial criminal. E nesse caso, o cara perdeu emprego, perdeu tudo por conta de um som alto. Mesmo? Que é Se crime. eu fosse juiz mesmo, também, eu punia ele, porque eu detesto o som alto, rapaz. assim, Rapaz, fora eu tô do na horário minha é complicado. Não, dentro do horário. Eu tô na minha casa, sossegado, no domingo, pleno domingo ali. Não, aí... O vizinho abre o som e bota o som veicular dentro da garagem e o pau quebra o dia todo. Se A minha vontade é passar chamar lá a polícia da... pra ele, mas não tem como, a polícia faz nada. Não faz, se passar... Faz não, se aqui passar... no Valparaíso não. Valparaíso. Eu sempre esqueço que o Goiás é outra legislação. Né? Bem-vindo ao Goiás. Aqui não se faz nada. Pô, botar uma música boa ainda ia, né? Mas assim, no Distrito Federal aconteceu um caso desse em que o meu cliente, ele, perdeu o emprego, tudo por conta disso. Por quê? Porque aí você notifica o cara, por mais que tenha, aí ele já tinha feito uso de transação penal antes, aí você não pode, a transação penal é um acordo que o Ministério Público propõe ali para não processar a pessoa e tal. Só que aí você não pode usar durante 5 anos, ele já tinha usado. Aí vai para processo, aí isso vai para ficha. Aí a juíza se sensibilizou com o caso e tal, conseguiu até arrumar um emprego para ele. Então, assim, acontece. É juiz e juiz. Acontece. Eu mesmo tenho uma juíza amiga minha. Hum. E tem também, tem advogado, delegado, promotor. A gente tem igual eu falo, tem juiz bons, tem um delegados bons. relacionamento amigável. Sensibilizou uma vez numa audiência, não era nem eu que estava fazendo, estava acompanhando, um outro colega. E aí tava chovendo muito forte, uma testemunha com a criancinha. E aí ela foi, chamou do celular dela um Uber, pagou o Uber pra testemunha. Então foi algo assim que também me marcou pelo lado de humanidade, vamos dizer.
E aí nós não pode falar o nome dessa juíza Não, de jeito pode nenhum, não. para poder nem parabenizar. Não vamos trabalhar com nomes. É. Doutor, passou muito rápido o horário. Vamos trazer ele aqui para falar sobre outro tema mais polêmico ainda. O horário passou muito ligeiro, mas eu achei que a programação muito espontânea, Sim. tá? Tranquila. E doutor muito carismático e aborda muito bem, com as respostas sorridentes. Isso é muito bom, cara. Porque às vezes você está fazendo uma pergunta para uma pessoa do outro lado aí, ele tá mais sério que ele é delegado de fazenda. Você tá doido, não, rapaz, aí não dá não. né? Então é isso. Esse podcast aqui é diferenciado para poder a gente bater um papo como se nós estivéssemos divertir. sentados ali de frente à churrasqueira. Mas na churrasqueira. Mas ali, pode ser o aqui, churrasco, um refri. né? Futebol, pronto. E nós estamos encerrando, mas eu gosto sempre de fazer um desafio aqui para quem está participando. Tá? O senhor gosta de fazer algum atendimento gratuito para quem, às vezes, uma pessoa que precisar, uma pessoa carente, o senhor faz uma doação de vez em quando? Doação ou atendimento? É, Serviços advocatícios? Doação do seu trabalho. Ah, sim, não. Eu inclusive faço. Eu faço parte da Fundação de Assistência Judiciária da OABDF, que praticamente faz um papel da Defensoria Pública. A gente atua. Mas eu presto. A gente chama de pro bono, né? Eu não quero você como defensor público, não. Não, mas assim. Nós estamos querendo você num projeto aí para participar pelo menos um dia, não como defensor público. O que ocorre é o seguinte: nós temos uma casa de recuperação. Sim. Tá? Chama-se Vinde Vida. E a Vinde Vida, ela atende, ela recebe pessoas que têm problemas com álcool, todo tipo de droga. Tá? Só te cortando, pastor, falando em droga, semana que vem a gente vai estar trazendo aqui um especialista, doutor Abílio, que o José já conhece, acho que o senhor não teve no último programa, que vai falar justamente sobre a lei de drogas, uma lei muito importante. Que bom, hein? E que eu tenho muitas críticas, muitas mesmo. Então vamos lá. Comunidade Terapêutica Vinde Vida. Hoje nós temos aproximadamente 110 homens que estão ali. Não se cobra dessas pessoas, elas estão ali 0800, sendo cuidadas com amor, com carinho, recebem 4 alimentações por dia. Tá? Importante. Em um lugar muito organizado. Muito bonito. E nós não recebemos nem um centavo de ajuda do governo, viu? E detalhe, o próprio nome já diz, Vinde Vida. Porque enquanto houver vida, há esperança. Exato. Então, só que em meio a essa grande quantidade de homens que estão ali, se limpando, né? É lógico que tem alguns que chegam ali, às vezes bebeu lá e teve uma briga, e tem uma pendência, às vezes, para poder resolver na justiça. Sim. Outro, isso nós estamos falando assim. É lógico que tem pendência de todo jeito. Tem o cidadão que está lá porque ele estava no mundo da droga, no mundo do álcool e deixou de pagar a pensão e o negócio está pegando pro lado dele. Quando ele sair dali, a pulseirinha, aquela pulseirinha dourada não, né? De alumínio, prata, sei lá, que eu tenho que não quer de jeito nenhum, já está lá esperando ele lá fora. Né? O negócio desanda mesmo. E desanda. Então, o que ocorre? O senhor toparia, em um dia de sábado, fazer uma visita na nossa instituição e ofertar um atendimento? Por exemplo, você pode ouvir lá umas 10 pessoas.
entrevista eram às 10. Uhum. Não precisa você resolver o problema das 10, mas das 10 você resolva de uma. Fala, não, eu vou pegar a causa desse rapaz aqui para poder limpar a ficha dele. Quando ele sair daqui, ele encarar a sociedade limpa. E aí, toparia? Uai, estamos aí. Vamos combinar e eu topo, com certeza. Pronto? Com certeza. A gente Rapaz, eu vou te combina. falar. Doutor, parabéns. Você só traz fera aqui nessa programação. Você só Fera, pô. traz fera. Tem que trazer os melhores, né? A gente não Parabéns, tem viu, aquele doutor? ditado ande com os bons Parabéns. e será um. Mas Tem vamos- que ser assim. Vamos Pois combinar mesmo que eu tô dentro. Ande com os bons e será um? É. Então eu vou ter que andar mais contigo. Viu? Defender, Aí, eu ando com ele por isso aí, pra eu tornar bom também. Então, vou pegar seu contato. Nós vamos estar marcando um dia, te levo, não precisa gastar sua gasolina, não. Não, Levo. que isso. E você vai conhecer a comunidade terapêutica Vim de Vida. Você vai ficar apaixonado. A doutora Cibele, a doutora Tailândia, A o Idalina. doutor... A Idalina foi lá Idalina também, retornou. Foi? Ela foi? Voltou com a Cibele lá, Eita, fazer os tá vendo? atendimentos. É muito bom. Então, o que eles estão fazendo? Só que eles foram Atender a parte atender os de idosos. isso, previdenciária. Porque é separado lá. Lá nós temos uma chácara que funciona a comunidade terapêutica Vim de Vida para questão de drogas Sim. e álcool. E o outro lado que atende, Os idosos. que cuida dos idosos. Aqueles idosos que... Lá tem idoso, lá que não tem mais família, que ninguém quer saber dele. Ah, Entendeu? eu compreendo porque eu faço parte aí de uma equipe em São Sebastião, se eu não me engano. Que na verdade são meus pais. E eu faço a doação mensal lá, então a gente sabe como é que funciona a questão dos idosos. Realmente, alguns têm família, são chutados, outros não têm mais família mesmo. Então é uma situação complicada. Seus pais fazem esse Meus trabalho. pais, eles fazem esses trabalhos. Meu pai é aposentado, então ele arrumou um jeito de ocupar a mente. Ele ajuda as pessoas e tal. Então leva seu pai, rapaz. Pô, eu lá levo pra levo poder também. conhecer. E advogado também. Rapaz. Meu Ele é pai, advogado? meu pai e minha mãe, eles são advogados. Como é que é o nome do seu pai? É Sila Roberto também. Ah, então vai pai e filho. Que É. maravilha, rapaz. Que maravilha. Então, assim, meu pai também faz parte da Fundação de Assistência Judiciária. A gente trabalha lá, realmente é 0800 e com comprometimento. A gente vai até o fim do processo, essas coisas. Maravilha, parabéns. Olha, eu quero deixar aqui mais um recado para o nosso ouvinte. Você que precisar, tá, de um bom advogado, alguém que vai te atender decentemente, pode entrar em contato com o nosso programa e você vai receber uma excelente indicação de homens que não trabalham só por dinheiro, tá? Tá cheio aí de profissionais aí, de advogados que trabalham somente pelo dinheiro. Eu vejo que os que estão vindo aqui participar do nosso programa são pessoas que, além de trabalhar fazendo uma boa ação para pessoas que precisam, eles têm o prazer, às vezes, de orientar quem está meio desorientado por aí. Então, você que precisar de um bom profissional, pode nos procurar que a gente vai estar indicando bons profissionais para poder estar servindo você, para estar te ajudando, te orientando, te defendendo. Tá certo? Justamente. Doutor Cauane, maravilha, cara. Tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa para poder finalizar? Não, eu só queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, né? A famosa nossa Sexta da Lei. Semana que vem vamos estar aí agora com o doutor Abílio, né? Como já foi falado aqui, tem muito interessante, tem muitas dúvidas aí sobre a lei de drogas, né? Então, o que é um tráfico de drogas, o usuário, qualquer pessoa está suscetível, enfim. Tem uma gama de situações aí. Se eu for pego usando, eu vou ser preso. O que configura a traficância? Então, são situações aí do cotidiano que, até mesmo por conta da nossa região, que infelizmente é uma região que tem um alto índice de tráfico, né? Seria um tema muito importante para a gente estar trabalhando. Doutor, eu lembrei de um negócio aqui agora que eu não posso terminar sem falar isso, não. Olha a importância de uma
uma comunidade terapêutica, tratamento de pessoas com problemas com drogas e álcool. Eu estava saindo do escritório essa semana e para ir em algum lugar. Quando eu pisei lá fora, encostou um carro e a pessoa lá de dentro do carro gritou: "Ô, pastor!" Eu olhei e ele disse: "Não está me conhecendo, não?" E eu falei: "Se você descer do carro", até a hora que eu sou meio grosso, ainda mais quando eu estou assim, cheio de problema, pressionado, aí eu respondo meio curto. "Se você não descer do carro, vai ser impossível de conhecer." É desse jeito, doutor. E ele desceu do carro, desligou o carro, desceu e foi lá, olhou para mim: "Doutor", falou para o doutor: "Ó, pastor, eu era um usuário de drogas e fui acolhido lá na Vinha de Vida e há 5 anos, 4 ou 5 anos, eu não uso mais drogas. Estou limpo." Isso é bom, né? Então, Você se sente grato por trabalhar dessa forma. Acho que então existe uma importância que poucas pessoas elas estão dando para esse trabalho. infelizmente, e aí você até comentou a questão de não ter auxílio do governo, isso é triste, né? Eu acho que tinha que ter um apoio, nem que seja mínimo, mas tinha que ter um apoio para manter. É Né? porque você está fazendo algo que caberia ao Que Estado, né? é um dever estatal, né? Que tem um direito constitucional, o direito constitucional à saúde, a gente tem que ter, Educação, e quem está vestuário, prestando esse serviço é a uma entidade não comunidade aí, é uma filantrópica. entidade que não recebe nada em troca por isso e está fazendo tudo só para praticar o bem. Então, assim, deveria ter. Infelizmente, o governo não dá esse auxílio, mas a gente vai seguindo. Então nós vamos ter Sila Roberto, pai e filho, Exato, exato. fazendo um atendimento social ali na comunidade terapêutica Vinha de Vida, que nós vamos marcar essa data. Vamos. Doutor, qual a última, não vou dizer a última palavra não, que vai vir muitas, Eu espero. mas para nós finalizarmos aqui, o que o senhor tem para poder falar para o nosso público aí, para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, para nós finalizarmos? Na verdade, eu tenho só a agradecer a oportunidade, porque realmente você esclarecer alguns temas sensíveis do sistema de justiça para a população é de suma importância para as pessoas começarem a entender o porquê de acontecer determinadas situações, evitar aquele pré-julgamento. Então isso é muito importante. Esse trabalho que você faz realmente muito importante para esclarecer a sociedade e talvez até tentar aproximar a sociedade desse nosso lado, que é o lado da justiça, poder judiciário, Ministério Público, delegacia, advogados, porque parece tão inacessível, né, a justiça para a sociedade e na verdade ela deveria ser multiportas, deveria ter um acesso infinito. E esse trabalho que você desempenha aqui na rádio, no podcast, YouTube, é uma forma de aproximar e é uma forma de esclarecer. Então eu tenho só a agradecer a oportunidade, espero retornar com Com certeza. outros temas importantes Vamos marcar e, outro. e continuar aí esse trabalho de suma importância. O nosso programa é um programa de utilidade pública para a sociedade. Eita, coisa boa. É isso. Então, quero agradecer vocês, tá? Mais uma vez. E espero que vocês não fiquem só com a participação de vocês, mas que vocês passem isso para frente. Passe para outros profissionais. Porque a vinda de vocês aqui, ela é extremamente benéfica para a sociedade. Então eu acredito piamente que esse programa ele vai ganhar audiência. E tem uma coisa, nós não vai ficar aqui implorando para poder os outros seguir e assistir. Não vou ficar implorando isso, não. O sucesso vem naturalmente, vocês vão Fique trabalhando e conosco vai. somente quem realmente quer assistir Exato. um programa que tenha algo a oferecer, algo decente a oferecer. Entendeu? Aí fique conosco. Mas agora ficar implorando, siga a gente, deixe seu like, não, faz isso não. Se você gostou e quiser continuar conosco, vai ser muito bem-vindo e nós vamos continuar firmes e juntos, porque esse programa nosso só tem a acrescentar, tá certo? Exatamente. Então,
Agradeço vocês. Deus continue abençoando vocês, dando essa força a vocês, para que vocês possam estar defendendo aquilo que realmente precisa da defesa, precisa. Porque uma das coisas que Jesus mais fez foi defender, foi buscar a causa dos mais fracos, daqueles que não tinham condições, Os oprimidos. dos oprimidos. Então Jesus fez tudo isso aí. É o advogado dos advogados. Um dia ele vai ser juiz dos juízes, mas por enquanto ele está sendo só advogado dos advogados. Tá certo? Bem bom, eu prefiro assim. Deixa pra depois, o juiz. O juiz deixa pra depois. Ainda tem tempo ainda. Tem tempo ainda, né? Mas olha, o tempo é curto. Curtíssimo, é Não curto, pensa que tem muito tempo, não, tem viu, doutor? Não tem, não. Procura ajustar aí, Na porque hora. eu vejo que Jesus está sendo promovido a juiz, mas vai ser ligeiro. Eu acredito que ele vai ser promovido a juiz, não vai demorar, não. E aí, meu amigo, já viu, né? Então, encerramos aqui mais uma programação e os nossos ouvintes, eu agradeço aqueles que estiveram nos assistindo, estiveram conosco, tá? Que Deus abençoe vocês, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.